Esposa grávida enviou os papéis do divórcio em silêncio. Amante não esperava que o marido rico chorasse. O envelope Manila parecia mais pesado do que deveria no correio e nas mãos trêmulas de Elise Grant. Através das janelas de vidro fosco do seu escritório em casa em Westchester, a neve de fevereiro caía em espirais preguiçosas. Cada floco carregava o peso da finalidade. Os dedos dela traçaram o rótulo impresso uma última vez. Darren Marcus Colt, CEO da Colt Enterprises. Com 7 meses de gravidez, o corpo de Maylin curvou-se protetoramente em torno do seu filho por nascer enquanto ela selava o envelope contendo os papéis do divórcio. Sem carta, sem explicação, sem súplicas desesperadas, apenas documentos oficiais dizendo a verdade que sua voz não conseguia suportar. O reflexo dela na janela a pegou de surpresa. Ondas loiras caindo sobre os ombros, olhos azuis cercados de exaustão e uma determinação silenciosa firmando-se nos cantos da boca. Ela mal se reconhecia mais. Esta mulher que finalmente encontrou a coragem para parar de fingir. A casa ao redor dela parecia uma bela prisão. Todo o brilho da madeira e obras de arte cuidadosamente escolhidas pela designer de interiores de Darren. Cada superfície contava a história da perfeição que haviam criado para o mundo. Mas perfeição, Maine aprenderá, era apenas outra palavra para vazio. O telefone dela vibrou novamente. A 5ª vez na última hora. Outro evento da sociedade que se esperava que ela comparecesse. Outra chance para Darren exibir sua esposa grávida, enquanto seus olhos seguiam Delilah Hope do outro lado da sala. A mão de Maine moveu-se instintivamente para silenciar o dispositivo. Um gesto que ela aperfeiçoou ao longo dos últimos meses. O bebê chutou, um lembrete gentil do porquê ela não podia mais ficar em silêncio. Não quando agora havia 2 vidas em jogo. Ela pegou o casaco. O simples, de lã. Não a peça de designer que Darren insistia que ela usasse para manter a imagem deles. E pegou as chaves do carro. O envelope estava na bolsa como um fio vivo, estalando com energia potencial. A viagem até Manhattan passou num borrão de céus cinzentos e luzes de travagem. Cada marco rodoviário a levava mais perto do escritório de Darren. Aquele monumento de vidro e aço ao seu sucesso. Quantas vezes ela já esteve naquele átrio, sorrindo ao lado dele em conferências de imprensa. Quantas vezes ela ouviu comandar salas enquanto ela desaparecia no fundo, sua voz encolhendo a cada dia. Maine estacionou num lugar público a 2 quarteirões de distância. Não no espaço reservado do prédio dele. As botas dela estalaram na neve fresca enquanto ela atravessava a multidão da tarde. Ninguém a notou. Não como notavam Delilah, com sua graça calculada e poses prontas para o Instagram. Maine sempre foi invisível ali. Hoje, essa invisibilidade era sua armadura. O segurança a reconheceu. Claro, Senhora Colt. Não esperava vê-la hoje. O Sr. Colt está numa reunião do conselho até. Estou apenas a deixar algo, disse ela suavemente, a voz firme apesar do trovão no peito. Pode garantir que isto chegue à secretária dele? O envelope passou das mãos dela para as dele. Um gesto tão simples para terminar 6 anos de casamento. Quando ela se virou para sair, o movimento chamou sua atenção através das amplas janelas do átrio. Um carro preto elegante parou na calçada e lá estavam eles. Darren e Delilah, emergindo juntos, rindo de alguma piada partilhada. A mão de Delilah pousava casualmente no braço de Darren. Os saltos vermelhos estalando contra o pavimento. Eles não notaram Maine de pé nas sombras do átrio. O bebê chutou de novo, com mais força dessa vez. Maine pressionou a mão ao lado, sentindo a pura e honesta vida sob a palma. Naquele momento, vendo o marido guiar a amante para dentro do edifício, Maine fez uma promessa ao seu filho por nascer. Merecemos mais do que sombras. Ela escapou por uma porta lateral antes que eles entrassem. O ar frio mordendo-lhe as bochechas. Atrás dela, o envelope começava sua jornada até a secretária de Darren, levando consigo o silêncio que destruiria o mundo cuidadosamente construído deles. Maine dirigiu para casa através da neve que se adensava, as mãos firmes no volante. Pela primeira vez em meses, ela não ligou o rádio para abafar os pensamentos. Em vez disso, deixou o silêncio preencher o carro, envolvendo-a como um cobertor de força recém-descoberta. Ela não tinha como saber que, naquele exato momento, um relógio havia começado a contar. Um que transformaria o seu ato invisível de coragem em algo que nenhum deles poderia ter previsto. O primeiro sinal de que algo estava errado surgiu às 7h43 da manhã seguinte, quando o cartão de crédito de Maine foi recusado na farmácia Porters.
Ela estava no balcão, com uma garrafa de vitaminas pré-natais na mão, enquanto a adolescente da caixa passava o cartão de novo. Lamento, Senhora Colt. Está a dizer fundos insuficientes. A voz da rapariga caiu num sussurro, as bochechas corando com embaraço alheio. Os dedos de May enrolaram-se em torno do telefone. A memória muscular quase a fez ligar para a assistente de Darren para resolver o problema. Mas essa já não era a vida dela. Em vez disso, ela puxou o cartão de débito pessoal. Aquele ligado à conta poupança modesta que ela mantinha desde os tempos de professora. A garrafa de vitaminas tilintava na bolsa enquanto ela corria de volta para o carro, o hálito formando pequenas nuvens no ar de fevereiro. O relógio no painel lembrava-a que faltavam 20 minutos para a consulta com a obstetra. 20 minutos para descobrir por que os cartões não estavam a funcionar. A aplicação bancária não carregava. Nem o e-mail. 3 quarteirões antes do consultório da doutora. Ria, o telefone dela acendeu com um número desconhecido. May atendeu através do Bluetooth do carro. A voz dela ecoando no veículo vazio. Senhora Colt. Uma voz profissional e nítida cortou a estática. É Leonard Walsh, do departamento jurídico da Colt Enterprises. Precisamos discutir alguns desenvolvimentos preocupantes. O bebê mexeu-se inquieto quando May entrou no parque de estacionamento do centro médico. O meu nome é May Grant, corrigiu ela suavemente, surpreendendo-se com a sua própria firmeza. Senhora Grant, então. Papéis arrastaram-se ao fundo. Fomos instruídos a informar que, até resolução de certos assuntos legais, o seu acesso às contas conjuntas e aos benefícios da empresa foi temporariamente suspenso. Isso inclui o seu seguro de saúde. As palavras atingiram-na como água gelada. A consulta pré-natal, marcada para daqui a 10 minutos, custaria mais de $300 sem seguro. Os móveis do quarto de bebê que ela encomendou na semana passada. O pagamento da hipoteca agendado para a próxima terça-feira. O Sr. Colt está preocupado com possíveis danos à reputação da empresa, continuou Walsh, o tom sugerindo que lia de um comunicado preparado. Quaisquer declarações públicas sobre a sua situação pessoal poderão ser consideradas difamatórias. May encerrou a chamada, a mão movendo-se automaticamente para a barriga. O bebê chutava um código Morse de preocupação contra a palma. Na sala de espera da doutora Rivera, ela olhava para o ecrã em branco do telefone, a realidade penetrando como geada de inverno. Darren não apenas a cortou. Ele a apagou. 6 anos de casamento reduzidos a dano potencial. May. A voz suave da enfermeira interrompeu seus pensamentos. A doutora Rivera gostaria de falar consigo antes de prosseguirmos. O consultório da doutora Rivera não tinha mudado desde a consulta da semana passada. Os mesmos diplomas na parede, a mesma aguarela desbotada de praias das Caraíbas, os mesmos olhos carinhosos por trás dos óculos de aro de arame. Mas tudo o resto tinha mudado. O seu seguro foi recusado esta manhã, disse a doutora Rivera, inclinando-se para a frente na cadeira. Mas quero que ouça com atenção, Min. Esta consulta é por minha conta e vamos resolver o resto. As lágrimas pressionavam as pálpebras de May, mas ela piscou para as conter. Já tinha chorado o suficiente em consultórios médicos. Há mais uma coisa, continuou a doutora Rivera, a expressão mudando. A sua tensão arterial está a preocupar-me, com seu histórico de ansiedade. Ela fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Precisa de apoio neste momento. Apoio real. Tem algum lugar onde possa ir, alguém com quem possa ficar? Pela janela atrás da secretária da doutora Rivera, May viu um cardeal pousar num ramo coberto de neve. As penas vermelhas brilhavam contra o fundo branco. Desafiador e vivo. A minha tia, ouviu-se May dizer, em Asheville, na Carolina do Norte. A doutora Rivera já estava a escrever algo no bloco de receitas. O ar da montanha poderá fazer bem as duas. Vou coordenar com um colega de lá. Garantir que tenha cuidados contínuos. Nessa noite, May estava no seu closet, rodeada por vestidos de marca que nunca escolhera e sapatos que nunca amara. As mãos encontraram um velho saco de viagem empurrado para o canto de trás, aquele que trouxera do trabalho de professor em Boston. Antes de Darren, antes de tudo, encheu-o com os pedaços de si mesma que tinha mantido escondidos. Jeans gastos, camisolas macias, o diário que parara de escrever depois do segundo aborto espontâneo. No fundo da caixa de joias, por baixo dos diamantes e safiras, encontrou o medalhão de prata da avó.
O telefone vibrou de novo. O rosto de Delila apareceu no ecrã. Provavelmente ligar para esclarecer as coisas ou encontrar clareza, ou qualquer frase que os seguidores dela usassem esta semana. Maine deixou tocar. Lá fora, o canto do cardeal perfurava o crepúsculo que se aproximava. Uma nota solitária de coragem no silêncio do inverno. O autocarro da Greyon serpenteava pelos montes Blue Ridge como uma serpente cansada. Cada curva levava-me mais perto de um passado que deixará para trás. A tia Lorine oferecerá-se para enviar dinheiro para um bilhete de avião, mas Min recusará. Depois de anos de jatos privados e transferências de helicóptero, havia algo de honesto nos assentos gastos e janelas embaciadas do autocarro. O amanhecer pintava as montanhas com tons aguarelados de roxo e dourado enquanto atravessavam a fronteira do Tennessee para a Carolina do Norte. May encostou a testa ao vidro frio, vendo seu hálito formar pequenas nuvens de nevoeiro. O bebê estivera inquieto toda a noite, como se sentisse a magnitude da fuga. O telefone, agora sem todas as aplicações sofisticadas e a funcionar com um plano pré-pago básico, tinha 17 chamadas não atendidas do escritório de Darren. A última mensagem de voz da equipa de relações públicas mencionava algo sobre controlo de narrativa e declarações públicas mútuas. Ela apagou sem ouvir até o fim. A estação de autocarros de Asheville não mudará na década desde que partirá para a universidade. A mesma tinta a descascar. A mesma máquina de vendas que só aceitava troco certo. O mesmo cheiro a café e combustível diesel. Mas a mulher que esperava ali, com cabelo prateado apanhado numa trança prática, vestindo uma camisa de flanela e botas gastas, fez a garganta de May apertar-se de emoção. Olha só o que o vento da montanha trouxe, disse a tia Lorine, abrindo os braços. Cheirava a lavanda e fumo de lenha. Exatamente como May se lembrava. O abraço durou mais do que ambas esperavam. Quando se separaram, os olhos atentos de Lorine notaram tudo. As sombras debaixo dos olhos de May. A forma como acariciava a barriga. O único saco de viagem que continha tudo que decidirá manter da sua antiga vida. Tens a espinha da tua mãe, disse Lorine em voz baixa, pegando no saco antes que May pudesse protestar. Aço envolto em seda. Anda. A carrinha antiga de Lorine resmungava pelas estradas da montanha. Passando por prados ainda tocados pela geada e bosques onde o inverno agarrava os ramos nus. A rádio tocava velhas músicas country, do tipo que a mãe de mim costumava cantar enquanto fazia o pequeno almoço de domingo. O teu quarto está pronto, disse Lorine ao entrarem numa entrada de cascalho. Mudei os lençóis esta manhã. Tive de enxotar um esquilo do sótão, mas fora isso, a casa está a portar-se bem. A casa, uma ampla casa de 2 andares em estilo craftsman que abrigara 4 gerações da família, permanecia orgulhosa contra a encosta. A tinta branca estava a desbotar e os degraus do alpendre rangiam, mas o velho baloiço ainda pendia firme e o fumo saía da chaminé como um sinal de boas-vindas. Pus um pouco de sopa ao lume antes de sair, continuou Lorine, conduzindo o caminho para dentro. Nada de especial, só feijão com presunto. A voz de mim falhou. Era a receita da mãe. Aquela do cartão de índice com a mancha de café no canto. Algumas coisas não precisam de ser mudadas. A mão enrugada de Lorine apertou-lhe o ombro. Agora vamos instalar-te antes que... Um latido interrompeu-a, seguido pelo som de unhas a bater no chão de madeira. Na esquina apareceu o cão mais desalinhado que Min já vira. Pelo cinzento acastanhado saindo em ângulos impossíveis. Uma orelha permanentemente caída. Olhos que continham mundos de sabedoria e travessura. Esse é o Scout. A Lorine encontrou no mês passado, quase congelado junto ao riacho. Tencionava levá-lo ao abrigo, mas encolheu os ombros. Ele tem uma maneira de nos fazer esquecer que não era suposto ficar. O Scout aproximou-se de mim lentamente, abanando o rabo com esperança cautelosa. Quando ela se ajoelhou desajeitadamente com a barriga de grávida para lhe oferecer a mão, ele pressionou o nariz molhado contra a palma com infinita delicadeza. Ele sabe, disse Lorine suavemente. Os animais sabem sempre quem mais precisa deles. Nessa tarde, enquanto as sombras da montanha se alongavam sobre o soalho envelhecido, Mendes fazia sua pequena coleção de pertences. Cada item parecia perder o brilho de Manhattan à luz honesta da montanha. O portátil já não era um símbolo de status, mas uma ferramenta. As roupas, apenas tecido para aquecer. O medalhão da mãe, um tesouro mais valioso do que todos os diamantes que deixará para trás. O Scout deitava-se na porta, observando-a com olhos atentos. De poucos em poucos minutos, levantava-se para verificar,
pressionando-se contra a perna dela antes de voltar ao seu posto. Lá fora, um tordo de inverno cantava misturado com o som de Lorine a cortar lenha para a lareira da noite. Quando o telefone vibrou novamente, desta vez mostrando o número de Delila, Maine fez algo que nunca tinha feito antes. Desligou-o completamente. O silêncio que se seguiu pareceu-lhe como respirar fundo após anos de respirações rasas. Ao anoitecer, quando as primeiras estrelas da noite surgiram sobre as montanhas, Maine sentou-se na cama da infância. A colcha debaixo dos dedos guardava décadas de histórias, incluindo, percebeu, a que estava prestes a escrever. A cabeça do scout repousava no joelho dela, a presença dele ancorando-a a este momento, esta escolha, este começo. Em algum lugar em Manhattan, Darren provavelmente estava a sair do escritório, entrando no mundo cuidadosamente controlado de reuniões de poder e aparições estratégicas. Mas ali, naquele quarto onde a mãe dela um dia sonhara os próprios sonhos, Maine sentiu algo mudar dentro de si, como gelo a partir num rio de primavera. O bebê deu o pontapé mais forte de todos. Desta vez, pareceu um aplauso. Maine acordou com sons desconhecidos. As unhas do scout a bater no chão de madeira. Pássaros que não sabia nomear a chamar a aurora e um baque rítmico que parecia pulsar pelo ar da montanha. Envolvendo-se no velho cardigã da mãe, dirigiu-se até a janela, o hálito embaciando o vidro no frio antes do amanhecer. Através da luz cinzenta, ela viu uma figura solitária dividir a lenha metodicamente no quintal de Lorine. Mesmo à distância, a sua postura militar era inconfundível. Coluna direita, movimentos precisos. Cada golpe do machado era deliberado e controlado. A cabeça rapada apanhava o primeiro brilho do nascer do sol. Esse é o Noah, a voz de Lorine veio da porta, fazendo-me sobressaltar. A tia trazia 2 canecas fumegantes de chá, oferecendo uma com um olhar cúmplice. Ele vem cá 3 vezes por semana ajudar com o trabalho pesado. Diz que é melhor que terapia. Ele vem sempre tão cedo. Min aceitou o chá, inspirando o aroma familiar de Earl Grey. Patrulha da alvorada, Loren acenou com a cabeça. Hábitos militares custam a morrer. Serviu 3 missões antes de... Ela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antes de decidir que as montanhas eram um lugar melhor para lutar as batalhas dele. Lá embaixo, Noah empilhava lenha cortada com precisão geométrica. O scout já tinha descido para o quintal e estava sentado a observar, com a cabeça inclinada, como se estudasse a rotina. Quando Noah fez uma pausa para limpar o suor da testa, reconheceu o cão com um leve aceno de cabeça. Um soldado a reconhecer outro sentinela. Ele é boa pessoa, continuou Lorine. É reservado, mas está lá quando é preciso. Ajudou-me a refazer toda a cablagem da casa no verão passado, depois daquele relâmpago. O bebê mexeu-se, pressionando contra as costelas de Maylin. Ela fez uma careta, chamando a atenção de Lorine. Falando em ajuda, disse a tia, tens a consulta médica hoje na cidade. Eu levava-te, mas a minha artrite está a cantar ópera esta manhã. Posso chamar um táxi? Já está tratado. Loren sorriu. O Noah vai nessa direção de qualquer maneira. Ele leva-te em segurança. Antes que Maine pudesse protestar, Lorine já tinha desaparecido pelas escadas rangentes, deixando para trás o aroma de lavanda e ação decidida. 1 hora depois, Maine estava no alpendre, observando Noah prender uma cadeirinha no seu jipe envelhecido. Os movimentos eram eficientes, cada tira verificada e revista com rigor militar. Não é nova, disse ele, a voz mais baixa do que ela esperava, com um leve sotaque da Carolina. Mas é segura. Os filhos da minha irmã usam-na quando vêm cá. Ing. Ele endireitou-se, os olhos verdes encontrando os dela com calma firme. Uma cicatriz traçava a mandíbula esquerda, prateada à luz da manhã. A viagem até Asheville foi maioritariamente silenciosa, mas não era o silêncio oco das viagens com Darren. Este silêncio parecia respeitoso. Noah navegava as estradas da montanha com a mesma precisão que mostrará ao cortar lenha, enquanto o scout, que insistira em vir, estava sentado com dignidade no banco de trás. Podes deixar-me na esquina, disse Maylin quando se aproximavam do centro médico. Eu posso andar. Eu espero, respondeu Noah simplesmente. Estas consultas podem demorar. Não vale a pena chamar um táxi. Algo no seu tom não aceitava discussão, mas não carregava julgamento. Era a voz de alguém que entendia o que era precisar de ajuda, mas odiar pedi-la.
Na sala de espera, rodeada de outras grávidas com alianças de casamento, planos de parto e companheiros a segurar-lhes a mão, May sentiu a tensão familiar a formar-se no peito. Os dedos encontraram o medalhão da mãe, esfregando a superfície de prata. Senhora Colt, chamou a recepcionista, depois corou ao ver o pequeno sobressalto de May. Desculpe, senhorita Grant. Temos um problema com o seguro que precisamos discutir. Lá fora, através das janelas de vidro, ela podia ver o jipe de Noah. Ele estava sentado a ler algo que parecia um livro de bolso gasto, enquanto Scout mantinha uma vigia atenta do banco de trás. Pareciam capazes de esperar para sempre, firmes como as próprias montanhas. A consulta foi mais difícil do que ela esperava. O Dr. Shen, colega da doutora Rivera, tinha preocupações com a pressão arterial, com os níveis de estresse, com as olheiras que falavam de noite sem dormir. Mas em vez da terminologia médica fria que se habituara em Nova York, as palavras dele carregavam compreensão calorosa. Está a carregar 2 pesos, disse ele, ao rever os seus relatórios. O bebê e tudo o resto. Vamos concentrar-nos em aliviar o segundo. Quando ela saiu 1 hora depois, segurando uma nova receita e tentando esconder os olhos vermelhos, Noah estava à espera à entrada. Não fez perguntas. Não ofereceu palavras feitas. Limitou-se a abrir a porta do jipe e a segurar-lhe o braço enquanto ela subia. Dia difícil, observou calmamente enquanto se afastavam da clínica. Meio acenou com a cabeça, a garganta apertada demais para falar. Há um sítio ali à frente, continuou ele, a voz ainda gentil, mas objetiva. Os melhores biscoitos de 3 condados. O Scout é fã do bacon deles. No banco de trás, a cauda do Scout bateu ao ouvir a palavra bacon. O restaurante nada tinha a ver com os brunch elegantes de Manhattan que Darin preferia. As cabines de vinil estavam rachadas, o café forte o suficiente para decapar tinta, e a empregada, Jolene, segundo a placa, chamava toda a gente de querido como se o sentisse. Noah fez o pedido de forma simples. O de sempre, Jolene. A dobrar. Quando os biscoitos chegaram, afogados em molho e acompanhados por ovos que claramente vinham de galinhas locais, May percebeu que estava com fome. Realmente com fome, pela primeira vez em semanas. Comeram em silêncio confortável, quebrado apenas pelos suspiros esperançosos do Scout debaixo da mesa. Pela janela, May podia ver as montanhas a erguerem-se sobre a cidade, os picos envoltos em neblina matinal. Pareciam guardiões, pensou ela, sentinelas a vigiar. Obrigada, disse finalmente, enquanto Noah pagava a conta apesar dos protestos dela. Por tudo. Ele acenou uma vez, reconhecendo o que ela queria dizer, mais do que as palavras em si. Patrulha da alvorada amanhã, respondeu. A lenha não se parte sozinha. Não era um convite nem uma promessa, apenas uma afirmação, tão sólida como as próprias montanhas. Pela primeira vez desde que saiu de Nova York, May sentiu os ombros relaxarem, mesmo que só um pouco. Às vezes, ela começava a perceber, a cura começava com biscoitos e silêncio, com patrulhas da manhã e mãos firmes, com pessoas que entendiam que algumas batalhas não podiam ser travadas sozinhas. O ecrã do portátil projetava um brilho azul no rosto de Maylin enquanto ela olhava para a manchete. Casal poderoso separado abala cena social de Manhattan. Por baixo, uma foto de Darin e Delilah no baile de caridade do mês passado. Ela de branco de designer, ele de preto à medida, ambos com sorrisos prontos para a câmara. O tom do artigo era cuidadosamente neutro, mas os comentários por baixo ferviam de especulação. Ouvi dizer que a esposa grávida simplesmente desapareceu. A última story da Delilah no Instagram é pura energia de rainha. Fontes dizem separação induzida por estresse. O nariz molhado do Scout pressionou-se contra a mão dela, sentindo seu desconforto. Lá fora, a chuva tamborilava na janela do sótão da casa de Lorine, tornando a manhã da montanha cinzenta e introspectiva. Não te envenenes com esse lixo, a voz de Lorine cortou a escuridão. Ela estava na porta com um tabuleiro de chá de gengibre e torradas secas, o único pequeno almoço confiável de May nos últimos dias. Nada de bom cresce em solo tóxico. May fechou o portátil, mas as imagens permaneceram como pós-imagens na retina. Delilah já tinha mudado a biografia do Instagram para incluir a Colt Enterprises, posicionando-se como diretora de estratégia digital da empresa, a posição que May vinha desenvolver silenciosamente há meses. Tenho de fazer alguma coisa, disse May, aceitando o chá. Não posso simplesmente desaparecer. Deixá-los escrever a minha história. Lorine instalou-se na velha cadeira de baloiço junto à janela. O seu rangido familiar um contraponto à chuva.
Então escreve tu, disse simplesmente. Sempre foste boa nisso, antes de começares a deixar outros segurarem a caneta. A memória surgiu inesperadamente. A minha adolescente sentada nesta mesma janela, enchendo diários com esperanças, medos e sonhos. Antes da universidade, antes de Boston, antes de conhecer Dari naquele evento de angariação de fundos e começar a editar-se para caber na narrativa de outra pessoa. A cabeça do scout repousava no colo dela enquanto ela abria uma nova janela no navegador. Os dedos pairavam sobre o teclado, tremendo ligeiramente. Depois, devagar, mas com crescente certeza, começou a escrever. A minha filha, dizem que as histórias mais perigosas são aquelas que contamos a nós mesmos. Durante 6 anos, disse a mim mesma que o silêncio era o mesmo que paz. Que desaparecer na sombra de outra pessoa significava segurança. Que o amor parecia fotos perfeitas em quartos vazios. As palavras vinham mais depressa agora, derramando-se como a chuva lá fora. Escreveu sobre medo e força falsa. Sobre dúvidas da meia-noite e enjoos matinais. Sobre o peso das expectativas e a leveza de finalmente deixar ir. Sem nomes, sem acusações, apenas verdade crua e honesta sobre maternidade e perda, e sobre encontrar-se nos espaços entre as versões que os outros têm de nós. Publicou anonimamente num fórum parental, marcou simplesmente como cartas para minha filha por nascer. Quando Noah chegou para sua habitual patrulha da madrugada, na manhã seguinte, encontrou-a no alpendre apesar da chuva contínua. Portátil aberto, olhos arregalados. Tem 3.000 visualizações, sussurrou, a voz uma mistura de espanto e terror. As pessoas estão a partilhar, a comentar, muitas delas a dizer que sentem o mesmo. Ele sentou-se no degrau abaixo dela, o seu silêncio habitual oferecendo espaço para as palavras dela respirarem. Scout movia-se entre eles, um pêndulo peludo de apoio. Uma mulher disse que leu a filha adolescente, continuou Man. Outra imprimiu para o grupo de apoio ao divórcio. Estão a pedir mais. Então escreve mais, disse Noah baixinho, a voz mal audível acima da chuva. Não olhava para ela, mas para as montanhas a emergirem da névoa da manhã. Algumas batalhas são travadas com balas, outras com palavras. O bebê deu um pontapé como que em concordância. A mão de Me moveu-se até a barriga, sentindo o movimento forte e constante da nova vida sob a pele. O telefone vibrou. O número de Delila outra vez. Mas desta vez, em vez de ansiedade, Men sentiu algo diferente erguer-se no peito. Algo que parecia o amanhecer na montanha, como a lealdade inabalável de Scout, como a presença constante de Noah. Algo que parecia sua própria voz a crescer. Desligou o telefone e abriu um novo documento. Para minha filha, hoje aprendi que coragem nem sempre ruge. Às vezes sussurra em manhãs encharcadas de chuva. Às vezes parece os olhos fiéis de um cão velho ou a força silenciosa de um soldado marcado. Às vezes não é mais do que dedos no teclado a dizer verdades que precisam de ser ditas. Lorine apareceu com chá fresco, olhou para o rosto de mim e sorriu. Tens a espinha da tua mãe, disse suavemente. Aço envolto em seda. Através da janela lavada pela chuva, Men viu o seu reflexo. Ondas loiras presas num rabo de cavalo prático, olhos azuis claros e focados, boca firme numa linha de determinação tranquila. Pela primeira vez em anos, reconheceu-se. Em Manhattan, a equipa de relações públicas de Darin provavelmente já redigia declarações cuidadosamente formuladas. Delila planeava, sem dúvida, oportunidades fotográficas estratégicas, e a máquina das redes sociais produzia sua versão da realidade. Mas aqui, neste sótão onde gerações de mulheres fortes enfrentaram as suas próprias tempestades, Men estava finalmente a escrever a sua própria história. Uma verdade de cada vez. Uma palavra de cada vez. Um amanhecer de cada vez. A chuva continuava a cair, mas o seu ritmo mudará. Agora soava menos a lágrimas e mais a aplausos. O primeiro trovão da primavera acordou-me à meia-noite. A publicação do blog daquela manhã, sobre a força silenciosa das mães comuns, tornará-se viral, partilhada em várias plataformas. 20.000 visualizações. Centenas de comentários. Dezenas de mensagens pessoais de mulheres a contarem as suas próprias histórias de silêncio e sobrevivência. Scout pressionou-se contra a cama, o corpo peludo tenso a cada trovão. Pela janela do sótão, os relâmpagos iluminavam as montanhas em flashes duros, transformando a paisagem familiar em algo selvagem e primordial. O telefone acendeu-se com um número não identificado. Contra o seu melhor julgamento, Min atendeu.
Eu sei que és tu. A voz de Delila era seda sobre aço, treinada e perfeita mesmo à meia-noite. O estilo da escrita, a linha temporal, a omissão cuidadosa dos nomes. Achaste mesmo que podias esconder-te atrás de um blog anônimo. O bebê mexia-se inquieto enquanto Men se sentava, uma mão a proteger a barriga. O que queres, Delila? Ajudar-te. Uma pausa. Calculada para o máximo efeito. Olha, somos ambas mulheres profissionais, modernas, educadas. Não há necessidade disto se tornar desorganizado. Darren está disposto a ser muito generoso com o acordo, desde que certas condições sejam cumpridas. O relâmpago brilhou de novo e, na sua breve iluminação, Men viu seu reflexo na janela. Já não a esposa corporativa polida, mas algo mais forte, mais real. Que condições? Perguntou, embora já soubesse. Apagar o blog. Assinar um acordo de confidencialidade. Vamos apresentar isto como uma separação amigável. Diferenças criativas, caminhos a divergirem naturalmente. Serás cuidada. A tua filha não precisará de nada. E todos mantêm a sua dignidade. O trovão rolou sobre as montanhas como artilharia distante. Lá embaixo, no quintal, uma luz acendeu-se. A patrulha da madrugada de Noah chegava cedo, verificando a propriedade após o primeiro impacto da tempestade. A minha dignidade não está à venda, disse Men calmamente. A minha voz também não. Não sejas ingênua. O tom de Delila endureceu. Já não estás apenas a escrever sobre ti. Cada publicação, cada pequena confissão, cada sugestão subtil. Isso afeta pessoas reais. Empresas. Contratos. Sabes quantos acordos estão em risco, quantos empregos, quanto dinheiro. Sei exatamente quanto dinheiro, interrompeu Men, surpreendendo-se com o aço na sua voz. Passei 6 anos a observá-lo em silêncio, mas já não estou nesse mercado. Terminou a chamada enquanto outro relâmpago cortava o céu. As mãos tremiam, mas não de medo. De algo que parecia o amanhecer a romper. Uma batida suave à porta. A voz de Lorine seguida pelos tons mais profundos de Noah no corredor. Perímetros seguros, mas o riacho está a subir. Men abriu a porta e encontrou-os a ambos. Lorine no seu velho hobby de flanela, Noah ainda com o impermeável, ambos com expressões de preocupação serena. A tempestade vai ser forte, disse Lorine, estudando o rosto de Maylin. O Noah acha que devíamos descer para o resto do chão, só por precaução. Como que em concordância, um trovão enorme abalou a casa. Scout pressionou-se contra as pernas de Min, a tremer. Mudarão-se para a sala, onde Noah já tinha acendido a lareira. Lorine desapareceu na cozinha, regressando com seu ritual de emergência. Chocolate quente feito do zero, como a mãe de Men costumava fazer. Telefonema, perguntou Noah baixinho, enquanto Lorine distribuía as canecas fumegantes. Não era realmente uma pergunta. O treino militar dele provavelmente registrara cada som, cada movimento na casa. Men acenou com a cabeça, agarrando a caneca quente. Querem que eu pare de escrever? Claro que querem. Lorine instalou-se na poltrona. A verdade tem uma forma de deixar pessoas poderosas nervosas. Os relâmpagos iluminavam a sala em rajadas dramáticas, lançando sombras nas paredes. Lá fora, o vento aumentava, lançando chuva contra janelas em mantas. A tua última publicação, disse Noah, a voz quase perdida sob o trovão. Sobre a mãe cujo marido morreu no Afeganistão. Sobre como ela reconstruiu, encontrou a sua voz de novo. Fez uma pausa, os olhos verdes refletindo a luz do fogo. Eu conhecia a Lauren Martinez. Serviu com o marido. A respiração de Men prendeu-se. Não usei nomes. Não era preciso. Os detalhes, a forma como contaste. Deste-lhe dignidade, deste sentido à luta dela. A mão marcada dele apertou brevemente a caneca. Algumas histórias precisam ser contadas, mesmo que abalem tudo. A tempestade continuava a rugir, mas dentro da velha casa algo assentava. Men abriu o portátil, o seu brilho suave juntando-se à luz da lareira. Para minha filha, escreveu ela. A cabeça de Scout pesada nos pés. Noah firme junto à janela. Lorine a cantarolar suavemente na sua cadeira. Esta noite aprendi que o trovão pode soar como a verdade e libertar-se. Que às vezes os nossos momentos mais fortes vêm no escuro. Rodeados por pessoas que vigiam a nossa coragem.
Que mesmo quando as tempestades rugem e as ameaças chegam como relâmpagos, temos o poder de escolher silêncio ou história, medo ou liberdade. Publicou sem hesitação. Em minutos começaram a aparecer comentários. Precisava disto esta noite. Continua a escrever, irmã. As tuas palavras são a minha força. A tempestade foi-se lentamente para leste, a fúria esgotando-se contra as montanhas. Mas algo mais estava a crescer. Algo que parecia esperança. Propósito. Como a primeira luz do amanhecer depois de uma noite longa e escura. A mão de Men repousava sobre a barriga, sentindo os pontapés fortes da filha. Esta criança nasceria na verdade, não no silêncio. Na força, não na submissão. Num mundo onde as histórias podiam abalar fundações e palavras iluminar a escuridão. Que Delila fizesse as suas ameaças. Que Darin lançasse os seus advogados. Algumas coisas não podiam ser compradas ou silenciadas ou trancadas em cofres legais. Algumas coisas eram tão livres e selvagens como tempestades de montanha. A carta registrada chegou numa terça-feira, entregue por um estafeta que parecia claramente deslocado no alpendre desgastado de Lorine. Men reconheceu o timbre do escritório de advogados antes mesmo de abrir o envelope. Os tubarões legais favoritos de Darin, cujas taxas de retenção podiam ter comprado um telhado novo para Lorine. Cessar e desistir. Difamação de caráter. Violação de confidencialidade implícita. Remoção imediata de todo o conteúdo publicado. As palavras tornaram-se turvas enquanto as mãos dela começavam a tremer. Scout pressionou-se contra suas pernas, uma âncora quente na súbita tempestade de terminologia legal. Bem, a voz de Lorine cortou o pânico crescente dela. A tia estava de pé à porta, de braços cruzados, parecendo mais uma montanha do que uma mulher. O que é que esses citadinos estão a tentar vender-nos agora? Antes que Min pudesse responder, o ronco do jipe de Noah anunciou a sua chegada. Ele lançou um olhar à cena. O estafeta a recuar para o seu carro de luxo. O documento legal grosso nas mãos trêmulas de Min. A postura protetora de Lorine e a sua mandíbula apertou-se quase imperceptivelmente. Perfeita sincronização, declarou Lorine. Min, vai buscar o casaco. Noah, vais levá-la para conhecer alguém. Tia Lu, eu devia tratar disto. Oh, vais tratar. Os olhos de Lorine brilhavam com algo que parecia rebeldia. Mas primeiro, precisas lembrar-te do que estás a lutar. O ar da manhã estava fresco com o início da primavera, enquanto o jipe de Noah subia as estradas da montanha que Min não reconhecia. Scout estava no banco de trás, com a cabeça de fora da janela, as orelhas a esvoaçar ao vento. Noah conduzia com a sua precisão habitual, mas havia algo diferente na sua postura. Um tipo de tensão com propósito. Para onde vamos? Perguntou finalmente Min, os papéis legais pesados no colo. Ver a Lauren, respondeu ele em voz baixa. Lauren Martinez. A respiração de Min prendeu-se. A mulher do seu post do blog. A viúva cuja história tocará milhares. A casa dos Martinez estava aninhada contra a encosta da montanha, rodeada por um tumulto de flores silvestres da primavera. Um rapaz jovem, talvez de 7 anos, ajudava. Uma mulher a plantar algo numa horta elevada. Ambos olharam ao som do jipe. Tio Noah. O rapaz lançou-se a Noah com o tipo de confiança absoluta que só as crianças têm. Noah apanhou com facilidade praticada. A sua expressão normalmente estoica suavizou-se. Lauren Martinez endireitou-se, limpando a terra das mãos nos jeans gastos. Era mais jovem do que Min imaginara, com linhas de riso ao redor dos olhos que falavam de alegria encontrada após o luto. Então, disse Lauren, estudando Min com compreensão gentil. Tu és a escritora. Sentaram-se na cozinha de Lauren, bebendo chá de canecas desencontradas, enquanto o rapaz, Miguel, mostrava ao Scout a sua coleção de soldados de brincar na sala ao lado. Os papéis legais estavam intocados na mesa entre elas. Quando li o teu post, começou Lauren, os dedos a traçarem o bordo da caneca. Foi como se alguém finalmente compreendesse, não só a perda, mas o silêncio depois. A pressão para ser a viúva corajosa que todos esperavam. Ela sorriu ligeiramente. A maneira como escreveste sobre reencontrar a tua voz deu permissão a outros para encontrarem a deles. Mas agora querem silenciar-te, observou Noah, a voz com um tom que Men nunca ouvirá antes. O riso de Lauren foi inesperado e feroz. Deixa-me mostrar-te uma coisa. Conduziu-os até um pequeno escritório em casa, as paredes cobertas de fotografias.
Mas o que chamou a atenção de Maylin foi a secretária coberta de cartas, postais, e-mails impressos. Depois que o teu post se tornou viral, estas começaram a chegar. De esposas de militares, de viúvas, de mulheres que se sentiam invisíveis. Lauren pegou numa carta. Os bordos estavam gastos de tanto ser manuseada. Esta é de uma rapariga de 19 anos cujo marido voltou diferente. Ela não sabia como contar a história deles até ler a tua. Eu nunca quis causar problemas, sussurrou Maine, uma mão pousada na barriga. Só precisava contar a verdade. A verdade é um problema, disse Lauren firmemente. Para as pessoas certas. Virou-se para uma foto na parede. Ela mesma com toga e capelo. Depois do rico morrer, voltei à escola. Tirei o curso de Direito. Queres saber por quê? O riso de Miguel chegava da outra sala, pontuado pelo latido feliz do scout. Porque as histórias importam, continuou Lauren. Porque às vezes a lei precisa proteger vozes, não silenciá-las. Pegou na carta de cessar e desistir, examinando-a com olhos profissionais. Eles estão com medo, sabes? Não do que disseste, mas do que ainda podes dizer. De quantos outros podem começar a falar também. Não posso pagar uma batalha legal, admitiu Meio. Está tudo congelado. Não precisas, o sorriso de Lauren tornou-se afiado. Estava à procura de um caso pro bono para deixar os meus antigos professores orgulhosos. E sei exatamente como estas firmas corporativas pensam. Levantou a carta. Posso. A mão de Noah encontrou o ombro de Meio. Um breve toque de apoio que parecia uma linha de batalha a ser traçada. No caminho de volta, os papéis legais ficaram com Lauren, mas algo mais assumirá o seu peso. Algo que parecia esperança. Propósito. Como os primeiros rebentos da primavera a romper o solo de inverno. Ela manteve a história de Rico viva, disse Noah enquanto desciam a montanha. Deu-lhe significado para além da perda. Minha abriu portátil, as palavras já se formavam. Para minha filha, hoje aprendi sobre diferentes tipos de coragem. A coragem de uma viúva que transforma o luto em propósito. De um menino que mantém o pai vivo através de histórias. De um soldado que protege o direito de outros falarem com a mesma ferocidade com que antes protegia vidas. O telefone dela vibrou. Delila de novo. Mas desta vez, me deixou tocar até o silêncio. Tinha palavras mais importantes para escrever. Atrás deles, as montanhas testemunhavam. As suas raízes antigas firmes contra todas as tempestades, naturais ou legais. Tal como as raízes da verdade, da história, das vozes finalmente libertas. Scout dormia no banco de trás, a sua missão de apoio completa por agora. E algures na sua barriga, a filha de mim dava pontapés ao ritmo do toque das teclas, acrescentando a sua própria pequena voz ao coro daqueles que se recusavam a ser silenciados. O vídeo apareceu no Instagram de Delila à meia-noite. A minha verdade contra o assédio digital. O rosto dela enchia o ecrã, artisticamente tocado por lágrimas, vulnerabilidade cuidadosamente curada em exibição para os seus milhões de seguidores. Estive em silêncio demasiado tempo, começou ela, a voz a tremer apenas o suficiente para parecer autêntica. Sobre os ataques anônimos. As acusações veladas. A forma como a minha relação com o Darren foi distorcida em algo feio. Minha assistia do baloiço da varanda de Lorraine, a noite da montanha envolvia-a como um chile protetor. A cabeça de Scout pousada, pesada, no colo, enquanto a performance de Delila continuava. Como defensora do empoderamento feminino, acredito em apoiar outras mulheres. Mas quando alguém usa o anonimato como arma, espalhando meias-verdades que magoam não só indivíduos mas empresas inteiras, afetando os meios de subsistência de inúmeros funcionários. A voz de Delila quebrou-se perfeitamente. Isso não é empoderamento. É vingança. O vídeo terminava com um apelo à ação. Quando enfrentamos o ódio, protegemos a verdade, falamos com o nosso nome. Em poucas horas, tornou-se viral, com celebridades e influenciadores a apoiarem a narrativa cuidadosamente construída de Delila. Desliga isso, a voz de Lorine cortou o drama digital. Ela saiu da casa com 2 canecas do seu chá noturno especial, camomila com um toque de mel local. Nada que seja verdade precisa de tanta decoração. Mas o dano estava a espalhar-se. Os comentários no blog de Meio estavam a ser inundados com mensagens hostis. A caixa de entrada cheia de ameaças. Vários grandes sites de parentalidade já tinham removido seus posts, citando preocupações da comunidade.
Eles estão a ganhar, sussurrou Man, a mão protetora sobre a barriga. Com 8 meses de gravidez agora. A filha parecia sentir a angústia dela, dando pontapés com força incomum. Depende do jogo que estás a jogar, a voz calma de Noah surpreendeu-as a ambas. Estava no fundo dos degraus da varanda, uma silhueta familiar na escuridão. Apesar da hora tardia, estava vestido para trabalhar, cinto de ferramentas à cintura. Pensei que a patrulha da madrugada fosse só de manhã, observou Lorine, mas o tom sugeria que já o esperava. Patrulha diferente esta noite. Subiu os degraus. Movimentos deliberados como sempre. Lauren ligou. As coisas estão a mover-se mais depressa do que pensávamos. O bebê deu outro pontapé quando Noah se acomodou no degrau da varanda, as costas contra a grade. Scout mudou-se para se sentar entre eles, uma ponte peluda de apoio. O vídeo da Delilah foi só a primeira onda, continuou. A Lauren recebeu informação de que vão pedir uma injunção de emergência amanhã, para forçar os sites de alojamento a revelarem a tua identidade. Podem fazer isso. O chá nas mãos de mim de repente sabia amargo. Podem tentar. A voz dele mantinha a mesma certeza calma da primeira reunião antes do amanhecer. Mas a Lauren já apresentou a nossa contramoção. E encontrou algo interessante nos registros corporativos da Colt Enterprises. Do cinto de ferramentas, Noah tirou uma pen USB. Acordos anteriores. Outras mulheres que foram silenciadas. A Lauren acha. Fez uma pausa, escolhendo bem as palavras. Ela acha que não és a primeira pessoa que o Darin tentou apagar. À noite parecia prender a respiração. Ao longe, uma ave noturna cantava. Um som solitário que ecoava pelas montanhas. Preciso tornar isto público, disse Maylin de repente, a realização cristalizando como geada, antes que o façam por mim nos seus termos. Mai, começou Lorine, com preocupação pesada na voz. Não, ouve, me impôs o chá de lado, as palavras a sair em cascata com crescente certeza. Todas estas mulheres a lerem o meu blog, a partilharem as suas histórias. Elas confiaram em mim com a sua verdade. Não posso esconder-me atrás do anonimato enquanto peço que sejam corajosas. Os olhos de Noah encontraram os dela na escuridão, e ela viu algo ali que não esperava. Orgulho. Lançar um contra-ataque, disse ele suavemente. Atrair o fogo do inimigo para proteger os aliados. Falando em aliados, interveio Lorine. Aquela repórter simpática do jornal de Asheville tem andado a rondar. A que fez aquela peça sobre veteranos locais no ano passado. Ela deu a Noah um olhar significativo. Kendra Walsh. Ele acenou. Jornalista sólida. Acredita em deixar as pessoas contar as suas próprias histórias. Man abriu o portátil, o seu brilho criando um pequeno círculo de luz na escuridão. Os dedos pairaram sobre as teclas, a tremer ligeiramente, até que a mão de Noah pousou-lhe no ombro. Apoio firme. Pronta. Para minha filha, e para todas as filhas que estão a assistir. Amanhã vou contar a nossa história. Não porque quero, mas porque o silêncio se tornou mais perigoso do que falar. Porque cada mulher que partilhou a sua verdade comigo merece saber que não está sozinha. Porque às vezes a coisa mais corajosa que podemos fazer é simplesmente estar na nossa própria luz e dizer isto sou eu. O meu nome é Maylin Elise Grant. Publicou no exato momento em que o primeiro sinal da aurora começou a pintar as montanhas em tons de promessa. O telefone iluminou-se imediatamente com notificações, comentários, partilhas, mensagens de apoio a chegar mais depressa do que conseguia ler. Bem, disse Lorine, recolhendo as canecas vazias. Acho que é melhor fazermos café. Algo me diz que o dia de amanhã vai ser longo. Noah levantou-se, verificando o cinto de ferramentas por hábito. Estarei de volta ao amanhecer. Não tens de, começou Min. Tenho, disse ele simplesmente. Como em concordância, Scout tomou seu lugar ao lado da cadeira de Maylin, os olhos leais fixos na escuridão para lá da varanda. O amanhã traria suas próprias batalhas, advogados e jornalistas, manchetes e hashtags, todo o ruído de um mundo que preferia mentiras confortáveis a verdades desconfortáveis. Mas esta noite, neste espaço entre a decisão e a aurora, me sentiu algo firmar-se no peito. Algo que parecia a força da mãe, a sabedoria de Lorine, o apoio inabalável de Noah. Algo que finalmente parecia sua própria voz, clara e verdadeira e sem medo. Que venham com as suas injunções e influência, as narrativas cuidadosamente construídas e os exércitos das redes sociais. Algumas histórias não podiam ser silenciadas. Algumas verdades exigiam ser contadas.
Algumas batalhas valiam qualquer custo. E a aurora estava a chegar. O escritório do Asheville Gazette vibrava com tensão pré-impressão enquanto Man se sentava frente a Kendra Walsh, as mãos firmes na barriga de 8 meses. Scout estava deitado aos seus pés, guardião constante, enquanto Noah estava junto à janela, a sua postura militar um consolo silencioso no canto do olhar dela. Tens a certeza de que queres fazer isto? Perguntou Kendra, o gravador à espera na secretária entre elas. Uma vez publicado, não há volta atrás. Através das janelas da redação, Min podia ver as montanhas a receberem a primeira luz, os picos pintados em tons de coragem. Lauren Martinez estava sentada no átrio, documentos legais espalhados pelo colo, o telefone encostado ao ouvido enquanto coordenava o contra-ataque. Tenho, disse Man, a voz carregando a força de todas as mulheres que confiaram nela com as suas histórias. Mas antes de começarmos, há algo que precisas de ver. Abriu o portátil, revelando dezenas de e-mails encaminhados por Lauren. Nomes de mulheres saltavam do ecrã. Antigas funcionárias, parceiras, até esposa de um membro da direção, todas silenciadas pela mesma máquina legal que tentará apagar-me. Todas com histórias que ecoavam a sua. Isto já não é só sobre mim, continuou Man. É sobre cada voz que tentaram calar, cada verdade que enterraram sob acordos de confidencialidade e indemnizações. Os olhos de Kendra arregalaram-se enquanto lia os documentos. Isto é sistemático e verificável, acrescentou Lauren, entrando com passos decididos. 3 ex-funcionárias estão dispostas a falar publicamente. 2 já assinaram declarações. O bebê deu um pontapé, como que a juntar-se ao coro de verdades prestes a irromper. Noah aproximou-se, a sua presença sólida como as próprias montanhas. Conta-me tudo, disse Kendra, pressionando o botão de gravar. Começa pelo início. Mas antes que Man pudesse falar, a redação irrompeu em atividade. Em todos os ecrãs, notícias de última hora. Delilah Hope King estava a realizar uma conferência de imprensa de emergência em Manhattan. As imagens mostravam-na na sede da Colt Enterprises, Darren ao seu lado, num apoio silencioso. O vestido de designer era uma armadura de batalha. As lágrimas ensaiadas, armas precisas. Eu sei quem está por trás do blog anônimo, anunciou Delilah aos jornalistas reunidos. Uma ex-funcionária descontente. Alguém que escolheu ficção vingativa em vez de enfrentar os próprios fracassos. O telefone de Lauren vibrou. Estão a submeter a injunção agora, sussurrou, tentando travar a história do Gazette. Mas Man mal a ouviu. No ecrã, Delilah tecia uma narrativa magistral de traição corporativa e vendetta pessoal. Mas algo na sua performance soava falso. Uma fragilidade por trás do verniz, um medo por trás da força. Ela está com medo, observou Noah em voz baixa. Não de nós. Ele acenou com a cabeça na direção dos e-mails no ecrã de mim. Ela sabe o que eles fazem às mulheres que se tornam inconvenientes. A compreensão floresceu como a aurora. Delilah não era apenas aliada de Darren. Era o próximo alvo dele. Mais uma voz a ser moldada, usada e eventualmente silenciada quando já não servisse o propósito dele. Os dedos de mim encontraram o medalhão da mãe, retirando força do calor familiar da prata. Depois virou-se para Kendra, a voz clara e firme. A verdadeira história não é sobre um blog ou um divórcio ou mesmo corrupção empresarial, começou. É sobre o custo do silêncio. O peso dele. A forma como se torna uma prisão que construímos à nossa volta. Durante a hora seguinte, falou a sua verdade. Não com raiva ou acusação, mas com o poder sereno de alguém que encontrou a sua voz nas profundezas da perda. Falou sobre a erosão subtil de si mesma. Sobre a diferença entre paz e silêncio. Sobre a coragem de cada mulher que estendeu a mão na escuridão para dizer eu também. A meio da entrevista, o telefone de Lauren acendeu-se com mensagens urgentes. A injunção tinha sido recusada. As declarações eram registro público. Mais mulheres estavam a vir a público. E então, como um trovão em céu limpo, a conferência de imprensa de Delilah implodiu. Um jornalista perguntou sobre a esposa do ex-membro do conselho. Sobre o padrão de acordos. Sobre o ecossistema de silêncio construído com documentos legais e pressão social. No ecrã, Delilah vacilou. Por um instante, a máscara caiu, e Man viu nos olhos dela o mesmo medo que um dia carregara. O terror de desaparecer na história de outra pessoa. Foi então que Man fez algo inesperado. Pediu a Kendra que acrescentasse mais uma coisa ao artigo. Para Delilah, ainda há tempo de escreveres a tua própria história.
de escolheres a verdade em vez da encenação, a autenticidade em vez da aprovação. As mulheres que tentaste silenciar. Vamos dar espaço para a tua voz também, quando estiveres pronta para falar a tua verdadeira verdade. Porque era disso que tudo isto se tratava desde o início. Não de vingança, não de destruição, mas do direito de cada mulher ser autora da sua própria vida. Não tens de desaparecer. Nenhuma de nós tem. Não mais. A redação prendeu a respiração enquanto Kendra enviava a história. Lauren coordenava com os meios de comunicação nacionais. Noah mantinha-se firme. Scout em atenção ao lado dele. À medida que as primeiras cópias digitais se tornavam públicas. Em poucas horas, espalhou-se como fogo selvagem pelas redes sociais. Mulheres partilhavam a história com as suas próprias histórias anexadas. A autora da sua própria vida começou a ser tendência. As ações da Colt Enterprises caíram enquanto os acionistas exigiam respostas. Mas o que mais importava não era a propagação viral ou o impacto corporativo. Eram as mensagens que chegavam de mulheres de todo lado. Encontrei a minha voz hoje. Finalmente contei a minha história. Já não estou sozinha. Enquanto o sol da montanha subia, me estava a janela da redação. A filha ativa sob o seu coração. Atrás dela, Noah discutia medidas de segurança com Lauren. Ao seu lado, Scout mantinha vigilância fiel. O telefone dela vibrou uma última vez. Um número desconhecido. A mensagem era breve. Como se começa a dizer a verdade? Era de Delilah. Maylin pousou a mão na barriga, onde a filha dava pontapés ao ritmo das teclas enquanto escrevia a resposta. Acabaste de começar. A aurora chegou com a primeira contração. Maylin estava sentada na velha cadeira de baloiço da mãe, observando a chuva da primavera pintar as montanhas em cinzentos de aguarela, quando a dor a envolveu como um abraço familiar. A cabeça do Scout levantou-se dos pés dela, os olhos atentos com compreensão canina. Está na hora, sussurrou ela. Tanto para o companheiro fiel como para a filha que testemunhara toda sua jornada de volta à força. As horas seguintes desfocaram-se numa sinfonia de sensações. As mãos firmes de Lorine ajudando-a a descer as escadas. A chegada de Noah exatamente na hora da patrulha da madrugada. Sincronização perfeita como sempre, brincaria Lorine mais tarde. A navegação cuidadosa do jipe pelas estradas da montanha que sabiam guardar segredos. Entre contrações, o telefone de mim acendia-se com atualizações da Lauren. No mês desde o artigo do Gazette, o cenário tinha mudado como o terreno da montanha após uma tempestade. A Colt Enterprises enfrentava uma investigação do conselho. Mais 3 mulheres tinham apresentado queixas. Delilah demitira-se. O Instagram privado dela agora enchia-se de posts crus e honestos sobre recuperação e redenção. Mas nada disso importava agora. A única verdade que contava era aquela escrever-se no conhecimento antigo do seu corpo. No ritmo da chuva nas janelas do hospital. No círculo de apoio que se reunirá no pequeno centro médico da montanha. Lembra-te de respirar, disse Noah suavemente do seu posto junto à porta. A vigilância militar transformada em algo mais gentil. O Scout, com colete de cão de terapia improvisado pela criatividade legal de Lauren, não saíra do lado de Maylin. Tal como a tua mãe, observou Lorine, limpando a testa de mim com um pano fresco. Também te trouxe ao mundo durante uma tempestade de primavera. A mesma determinação nos olhos. Outra contração cresceu como trovão. Min apertou o medalhão da mãe. A prata quente com gerações de força. A presença calma do Dr. Shen ancorava o quarto enquanto a luz da manhã começava a atravessar as nuvens da tempestade. Está quase, encorajou. A tua filha está pronta para escrever a própria história agora. Os momentos finais vieram em ondas de poder e propósito. Min ouviu a própria voz. Não silenciosa, não pequena, mas clara e forte e cheia de vida. E então, a cortar o tamborilar em declínio da tempestade, outra voz juntou-se à dela. O primeiro choro da filha. Feroz e livre e destemido. Olá, pequena contadora da verdade, sussurrou Maylin enquanto a recém-nascida era colocada sobre o seu peito. Dedos minúsculos agarravam o medalhão da mãe. Como se reivindicasse a sua herança de coragem. Através de olhos turvos de lágrimas de alegria, me observava o rosto da filha. A firmeza determinada da sua boca minúscula. A maneira como a testa se franzia com a concentração de recém-nascida.
Toda a força da montanha parecia destilada neste pequeno ser perfeito que fora sua parceira silenciosa em cada batalha. Qual é o nome dela? Perguntou o Dr. Shen, a caneta pairando sobre a certidão de nascimento. Men sorriu, recordando todas as histórias que tinham conduzido até aquele momento. Arya, disse suavemente. Arya Rose Grant. Um nome que falava de voz e beleza, e de crescer livre e selvagem. A cauda de Scout bateu com aprovação silenciosa contra o chão do hospital. A mão de Noah encontrou o ombro de Maylin no agora familiar gesto de apoio. As lágrimas felizes de Lorine caíram como chuva suave. Mais tarde, naquela tarde, enquanto Arya dormia pacificamente no berço do hospital, Men abriu o portátil uma última vez. O blog tornará-se um santuário para as contadoras da verdade, um ponto de encontro para mulheres a reclamarem as suas vozes. Hoje, ela tinha mais uma história para partilhar. Para minha filha, e para todas as filhas. Nasceste numa tempestade. Mas não chegaste a este mundo em silêncio. O teu primeiro sopro foi uma declaração. O teu primeiro choro, um testemunho. Chegaste exatamente como devia ser. Forte, autêntica, livre. O mundo poderá tentar ensinar-te o silêncio. Convencer-te de que paz significa desaparecer na história de outra pessoa. Mas tens nas veias a coragem das montanhas, a força das tempestades de primavera, a verdade de todas as mulheres que ousaram falar. O teu nome significa melodia e o meu maior desejo é que cante sempre a tua canção exatamente como ela vive no teu coração. Sem modificações. Sem desculpas. Sem polimento artificial para confortar os outros. Nunca foste feita para estar em silêncio. Foste feita para ser ouvida. Foste feita para ser verdadeira. E nunca caminharás sozinha. Com amor. Mama. Como se em resposta, Arya mexeu-se. Os olhos de recém-nascida abriram-se para absorver o mundo que ajudaria a moldar. Scout moveu-se para guardar o berço dela, a lealdade já transferida para este novo membro da sua improvável família. Noah sentou-se na cadeira de visitas, consertando calmamente uma dobradiça solta da porta. A sua forma de garantir segurança, como sempre. Pela janela, a tempestade tinha passado, revelando montanhas pintadas com a paleta fresca da primavera. Em algum lugar naquelas encostas antigas, outras mulheres encontravam as suas vozes, contando as suas verdades, escolhendo autenticidade em vez de aparência. Men tocou no medalhão da mãe, agora com uma pequena foto de Arya ao lado da antiga imagem da sua própria mãe. 3 gerações de mulheres que se recusaram a ser silenciadas. A história não tinha terminado. Em muitos aspectos, estava apenas a começar. Mas enquanto Men observava a filha dormir, guardada por amor e lealdade, rodeada de verdades conquistadas com esforço e força gentil, soube que algumas vitórias não precisavam gritar. Algumas revoluções aconteciam em sussurros. Algumas batalhas eram vencidas simplesmente vivendo a sua verdade. Dia após dia. Escolha após escolha. Voz após voz. E às vezes, o maior triunfo era simplesmente isto. Uma mulher inteira e livre. Uma criança nascida na verdade. Um amor suficientemente forte para proteger ambas. A aurora viria sempre. E com ela, sempre a oportunidade de falar. 1 ano depois, o outono da montanha pintava o mundo em tons de coragem. Vermelhos ousados. Laranjas ferozes. Dourados tão brilhantes quanto a verdade. Na varanda da frente de Lorine, agora transformada em espaço de convívio improvisado, mulheres sentavam-se em cadeiras de baloiço e nos degraus gastos. Cada uma segurando um exemplar do novo livro de Maylin. Silêncio nunca mais. A jornada de uma mãe da montanha até a verdade. Arya, a celebrar o primeiro aniversário, andava entre as convidadas com pernas firmes. Scout seguia cada passo como uma sombra devota. A sua gargalhada, livre e sem inibições, ecoava pelas encostas da montanha que tinham testemunhado a transformação da mãe. Lê de novo, pediu alguém do grupo. A parte da tempestade. Men sorriu, tocando no peso familiar do medalhão da mãe, agora contendo 3 gerações de fotografias. O adiantamento da publicação tinha sido suficiente para comprar um telhado novo a Lorine e iniciar uma fundação para apoiar mulheres a libertarem-se do silêncio corporativo. Mas a verdadeira riqueza estava nestas cadeiras de madeira. Mulheres que tinham encontrado as suas vozes. Que tinham escolhido a verdade em vez do conforto. Autenticidade em vez de aparência. Lauren Martinez, agora liderar a equipa legal da fundação, sentava-se com o filho Miguel,
que ensinava a Arya as melhores formas de manter a atenção de Scout com petiscos. A antiga viúva militar já tinha ajudado dezenas de outras mulheres a encontrar o seu caminho para a liberdade. Cada história acrescentava força ao coro crescente. Delilah também estava lá, sentada discretamente na borda do grupo. As roupas de marca substituídas por jeans simples e um suéter suave. As suas redes sociais agora dedicadas à narração autêntica e a apoiar as jornadas de outras mulheres rumo à verdade. O seu próprio livro sobre cultura corporativa e redenção sairia na primavera. Noah trabalhava como sempre, substituindo tábuas gastas dos degraus da varanda. A sua força silenciosa tornará-se uma parte da vida de mim tão constante quanto as próprias montanhas. A relação deles crescerá devagar, naturalmente, como flores silvestres da montanha a encontrarem caminho por entre pedra. Bonita porque era espontânea. Forte porque era real. A Colt Enterprises passará pela sua própria transformação. Após a investigação do conselho revelar problemas sistêmicos, Darren fora convidado a demitir-se. A empresa agora tinha sua primeira CEO mulher, com política de tolerância zero para táticas de silenciamento. O mundo corporativo estava a aprender lentamente que vozes autênticas criam fundações mais fortes do que silêncios polidos. Na verdade, disse Maylin, levantando-se para falar às mulheres reunidas. Gostava de ler algo novo. Algo que escrevi esta manhã. Abriu o portátil. Arya subiu-lhe para o colo no momento perfeito. Scout acomodou-se aos seus pés. Para as filhas do silêncio. Há um ano, eu pensava que força significava sobreviver sem som. Pensava que paz era imagens perfeitas e sorrisos forçados. Pensava que amor era tornar-se mais pequena para caber no quadro de outra pessoa. Estava errada. Força é o som da tua própria voz a dizer a verdade, mesmo quando treme. Paz é o silêncio que vem de seres autenticamente, irredutivelmente tu mesma. Amor é o círculo que protege a tua voz enquanto te ajuda a encontrá-la. Para cada mulher que ainda procura as suas palavras. A tua história importa. A tua voz importa. A tua verdade importa. As montanhas ensinaram-me que as mudanças mais poderosas muitas vezes chegam em silêncio. Como a aurora romper sobre picos antigos. Como a primavera abrir caminho através do solo do inverno. Como as primeiras palavras de uma criança num mundo à espera de ouvir a sua canção. Tu não estás sozinha. Nunca estiveste. E a tua voz, a tua voz está apenas a começar a erguer-se. Continua a falar. Continua a escrever. Continua a quebrar o silêncio que nunca deveria ter sido teu para carregar. A aurora está sempre a chegar. E com ela, sempre a oportunidade de falar a tua verdade. Sempre a oportunidade de começar de novo. Com amor e solidariedade. À medida que as palavras dela desapareciam no crepúsculo da montanha, outras vozes erguiam-se, partilhando histórias, oferecendo apoio, construindo conexões. Arya, segura no colo da mãe, brincava com o medalhão. Os pequenos dedos traçando a forma de legado e amor. Noah fez uma pausa no trabalho. Os olhos encontraram os de Men com orgulho silencioso. Lorine trouxe o seu chá especial. O aroma de camomila e mel misturava-se com o ar da montanha. Scout mantinha a vigilância fiel. Cinzento agora tocando-lhe o focinho, mas a lealdade intacta. A montanha permanecia sentinela ao cair da escuridão. As suas faces antigas aguardarem séculos de histórias de mulheres. O amanhã traria novos desafios. Novas vozes. Novas verdades por contar. Mas esta noite, neste círculo de força e autenticidade, rodeada pela família que escolhera e pela verdade que conquistara, Men sabia que era assim que a vitória se parecia. Não em manchetes ou hashtags. Não em vingança ou retaliação. Mas em mulheres reunidas. Em vozes a erguerem-se. Em verdades a fluírem livres como ribeiros de montanha. Numa menina que cresceria sabendo que a sua voz importava. Numa mãe que encontrara o caminho de volta a si mesma. Num círculo de força que nunca seria quebrado. O silêncio estava verdadeiramente quebrado. E no seu lugar, um coro de autenticidade. Uma sinfonia de verdade. Uma canção que nunca terminaria. O que faria se o silêncio já não fosse uma opção? Se o único caminho em frente fosse através da tua própria voz?